Doutor, o Miguel pergunta o seguinte: é possível afirmar que alguém é normal do ponto de vista da ciência? Normalidade. Opa, essa pergunta, muito boa colocação, Miguel. Meus parabéns. E excelente. Eu me lembro que certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra a respeito de criminologia no antigo Hotel Jaraguá. Já nem existe mais. E estavam lá vários secretários de justiça. Em São Paulo? Aqui em São Paulo. E eu fui como representante, naquela época, do secretário de segurança. E havia um rapaz que ele deveria falar antes de mim, e ele representava a Polícia Federal. E ele estava muito nervoso, muito, era visível. Ele suava demais e passava a mão assim no pescoço, e eu estava vendo aquela ansiedade crescente dele. E como ele estava ao meu lado, eu disse para ele: escuta, rapaz, tenha um pouco de calma, porque senão você não vai conseguir fazer, você vai se perder na sua palestra. Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir uma troca, para você ter mais tempo. Vai lavar o rosto, vai se preparar um pouco, lava com água fria o rosto, depois você volta. Eu vou pedir uma troca, eu vou ficar agora em vez de ser você, eu fico a próxima palestra e você tem um tempinho para... rapaz, obrigado, tal. Eu falei, vai lá, vai, sossegado. Deixa comigo a próxima. E foi bom. Porque o camarada que estava terminando, ele fez uma apologia da maconha. Era o representante do Rio de Janeiro. E quando ele fez a apologia da maconha, um monte de gente bateu palma no auditório. Aí ele falou assim: o que eu vou falar para o meu filho se eu fumo? Ele gosta do... o cigarro, eu sei que tem 4.000 substâncias tóxicas. E ele vai falar para mim: pai, mas e a maconha e tal? O que eu vou dizer? Aí ele sentou e ficou aquilo no ar. E ele fez a apologia dele. Aí eu fiz a inversão da palestra, veio para mim. Eu levantei, fui até a tribuna. Ele disse assim: o colega que falou anteriormente, representando o Rio de Janeiro, eu gostaria de saber a profissão. Eu sou advogado. Falei: muito obrigado. Muito bem. Então eu quero dizer o seguinte: você deu uma opinião de uma pessoa totalmente desinformada. Sobre o cigarro você falou bem. Tem 4.000 venenos no tabaco. Tudo bem. Você só esqueceu de mencionar o seguinte: talvez você não saiba, não sei. Mas se não souber, agora é bom a plateia saber. A maconha é um canabinol, tem 10 princípios ativos. Sendo que 3 princípios, eles são psicoativos. Atuam sobre o sistema nervoso central. E nós temos o equivalente da cannabis produzido por nosso organismo. É o que nos permite sonhar. Produzido. No nosso cérebro. Naturalmente. Não há problema algum. É por isso que há uma identificação ao indivíduo que fuma. Ele só pode ter receptores iguais para haver essa identificação. Entenda, toda droga que é psicoativa é porque ela tem uma correspondência lá dentro que faça com que a chave exista. Ela de receptor. Ela tem que ter uma correspondência, senão não haveria. Né? Então, veja, tem 3 substâncias psicoativas. Mas
que precisa ser mencionado é que as outras 7, sabe o que elas fazem? Elas diminuem no seu filho uma coisa muito importante, a imunidade. Sabe o que é imunidade? É um princípio que é bom a gente saber. Imunidade é o seguinte, se eu tentar pegar um lambari com uma rede desse tamanho, é bom que a câmera mostre, desse tamanho, os lambaris vão passar entre meus dedos. Se eles estiverem assim, não passa. A imunidade nossa, se ela estiver assim, nada penetra. Se ela estiver assim, o que nós temos na boca é suficiente para nos infectar, que a nossa boca é imunda. Ela tem estrépito, estáfilo, ela tem um monte de bactérias. O indivíduo que está com a imunidade baixa, ele já está contaminado. Ele nem precisa adquirir nada de fora. Portanto, o que você disse, o que eu vou dizer para o meu filho se eu fumo, pare de fumar e dê o exemplo. E não se coloque num caminho errado e perca a sua autoridade de pai. Não vem dizer que você é amigão do seu filho, porque pai não é amigão. Pai deve ser pai, deve ser educador. E a plateia em silêncio. A plateia em absoluto silêncio. Doutor, por que você traz essa história à tona quando eu lhe pergunto sobre a normalidade? Qual é o esquema Porque agora dali? eu quero chegar no X da questão. Aí eu usei a tribuna para dizer o seguinte, de propósito. Tinha um copo d'água em cima da tribuna, como está esse aqui. E a tribuna plana. Peguei o copo d'água e disse o seguinte, agora eu vou falar sobre normalidade para vocês entenderem. Coloquei o copo exatamente no meio da tribuna. Esse indivíduo está no meio da tribuna aqui, desse plano. Portanto, ele é centrado, ou seja, ele habita na metade, no meio, centrado, está no centro. Suponhamos que ele tome uma substância qualquer que atue sobre o sistema nervoso central. Uma droga ilegal. Ele tome. Se ele é centrado, ele pode usá-la e voltar, porque ele é centrado. Mas suponha que esse indivíduo, ele é fronteiriço. Ele, em condições normais, ele habita já na fronteira. Se ele habita na fronteira e toma uma substância psicoativa, aí empurrei o copo para fora. Puf, o copo se espatifou no chão. Ele pode não voltar da viagem. Ele cai na psicose. Não é que a droga produziu a psicose. A droga foi o gatilho que deu ensejo à psicose aparecer. O gatilho disparou, porque a arma já existia, estava municiada. O gatilho dispara. Então, nós nunca sabemos realmente quem nós somos. Aí o conceito. O que você perguntou foi muito inteligente, Miguel. O conceito é o seguinte, ninguém sabe realmente quem é até que aconteça. Até que aconteça. É melhor nós evitarmos substâncias ilegais e mesmo receitadas, às vezes também podem produzir seus efeitos danosos. Não é porque foi o doutor Irineu que receitou que vai dar tudo certo, não. Elas podem dar errado também. Outra coisa, se nós formos centrados, nós podemos ir e voltar. Se nós formos borderline ou fronteiriços, a viagem pode não ter volta. Eu mencionei, a propósito, para uma pessoa ontem, que eu tratei de o filho de um prefeito de uma cidade do interior. Há 6 meses o rapaz havia tomado um chá de lírio, entrou em delírio. 6 meses depois eu fui entrevistá-lo e ele continuava em delírio. Durante 6 meses. O resto da garotada que tomou o tal do chá, saiu. Ele era fronteiriço, ficou. Então, é melhor nós
evitarmos qualquer substância psicoativa, seja álcool, seja drogas, porque nós não sabemos se a viagem nossa não terá bilhete de volta. Por isso, ninguém sabe se é